12 de maio e, como podem ver, hoje tivemos uma queda geral. Pode não parecer, mas foi mesmo geral. A energia, na altura que eu fiz o vídeo das nacionais, estava positiva, as financeiras também. De certa forma, tudo caiu. Já vamos entender porquê. Neste momento, em termos de setores, a energia foi aquilo que caiu menos. Tudo o resto teve quedas fortes. A tecnologia começou com quedas bem mais cedo, as de crescimento também, foi logo na primeira hora, que caíram tudo e depois estabilizaram. As restantes, que são aquelas a que chamam as de valor, aquelas que sobem menos, mas também caem menos, essas começaram a cair todas logo de seguida. Hum, Em termos de motivos, vejam um vídeo das nacionais, tem lá o relatório e tem o link também na descrição para o índice do preço dos consumidores. Hum, Acima das expectativas, foi brutal. O petróleo depois também teve esta inversão, porquê? Porque apesar de estar negativo, o stock está muito mais alto do que aquilo que era previsto. E depois eu fui verificar o vídeo de ontem, isto já aqui estava, ou seja, no mês de março, creio que foi quando foi feito, minto, no mês de abril foi quando foi feita a última venda do leilão há 10 anos, e já estava próximo do 1.7, hoje ficou ligeiramente mais alto e a taxa do Tesouro fechou no 1.7. De notar também, eu não tinha dado grande importância a isto, mas às 19 horas o saldo orçamental federal, ou seja, de todos os estados, apresentou um saldo negativo acima do esperado, 6 bilhões. Hum, eu creio que foi nesta altura que tudo começou a cair. Nós já vamos confirmar, é fácil ver isso, é só abrir aí uma financeira ou uma energética. Standard Poor's, antes de passarmos, amanhã o dia pode ser pior. Porquê? Porque vamos ter o índice dos preços nos produtores, que é muito importante, e os pedidos iniciais de subsídio de desemprego. Aquilo que se prevê é que se mantenha estável, não há assim uma grande diferença. Eu espero que seja, que fique abaixo, mas neste momento a grande discussão que existe nos Estados Unidos é que, devido aos apoios que o governo federal tem dado por causa do Covid, ou seja, existe subsídios de desempregos para os, digamos, aqueles que ganhavam menos, até setembro, e está a haver uma dificuldade enorme em contratar, porque essa mão de obra barata prefere estar em casa do que, já que está a receber, do que ir trabalhar para receber o mesmo. Podia ser uma oportunidade para aumentarem os salários, como é óbvio, isso ia criar um pouco de inflação, mas seria um mal menor. No entanto, para já vai-se manter assim. Amanhã, dia importante, mais uma vez, 13h30. Vejam se influencia ou não as vossas cotadas, principalmente no pre-market, nota-se, já se fica com uma ideia. Não entrem em pânico com isso, mas fiquem a saber que esta correção de hoje, pela amplitude dela, vai continuar. Eu creio que quando vos falei, que disse que uma correção leve não é tal e qual aquilo que se aconteceu, ou seja, nós nas últimas 3 sessões, se formos a ver, o Standard Poor's corrigiu 4%. Isto normalmente demora algumas sessões, basta verem assim, isto demora algumas sessões, temos aqui uma forte concentração, várias sessões. eh, Neste momento perdemos a moving average, não estamos sobre a linha tendência, mas pior do que isso é que pode ainda descer mais. Portanto, para já está bearish, não tenham dúvidas, não há um setor que se vá safar, vai haver correções, principalmente na bolsas europeias. Claro que não se espera que as denominadas de valor, tipo BCP, Galp, a Sonai eu não sei, mas de certeza que a Sonai tem nada a cair. As elétricas têm nada a cair. Os CTTs está estendido, pode cair mais do que o normal, mas se não tivesse tão estendido não caía. A nós não deve cair muito, mas lá está, vai ficar tudo vermelho à partida. Dow Jones, queda forte,
também era aquela que estava mais estendida, hum, ou seja, enquanto eu não sei quanto é que é aqui esta queda, mas mesmo assim são 3%. Também é uma queda importante, mas hoje afundou um pouco, caiu 2%, ou seja, só hoje caiu mesmo, caiu o dobro daquilo que caiu nos últimos 2 dias. Portanto, já dá para perceber como é que isto está. As QQQs, ou seja, as tecnológicas, ah, elas já têm quedas importantes. Vejam, o QQQ, enquanto o Standard Poor's caiu 3% e o Dow Jones 4%, as QQQ já caíram 8%. No entanto, aquilo que dizem é que isto vem até aqui. Eu não tenho aqui essas moving averages porque o TradingView não me permite usar mais do que 3 indicadores, um, mas dizem que o mais certo é vir aqui. Será penalizador para todos, mas é este, pelo menos, o sentimento geral. Russell, exatamente o mesmo, o mais certo é vir aqui aos 208, o volume está crescente, ou seja, houve muita compra, mas também houve muita venda. É uma zona de suporte aqui. Aliás, eu já posso apagar isto. Isto era o nosso Head and Shoulders, que não se verificou. Mas lá está. Está, digamos, o Russell é aquele que mais sofre com a taxa de juros, com a instabilidade. Também é aquele que, quando faz as recuperações com uma velocidade muito maior. Mas para já está bearish, o sentimento é bearish, a pressão vai ser de venda. O setor financeiro, como eu disse, os bancos não estiveram muito negativos, terminaram ligeiramente negativos, mas a queda é evidente do setor financeiro, suporte na moving average a 13 períodos, a correção, como é óbvio, pode vir aqui até à tendência. Energia foi aquela que foi mais penalizada no final do dia, por isso é que eu digo que deverá ter sido não só com a questão dos estoques, mas também com a questão da parte final no dia do déficit orçamental do Fed, mas sem dúvida eu posso-vos mostrar aqui que até às 3 horas ela subiu, ou seja, 9h30 até às 2h30 ela subiu, isto são mais ou menos aqui 15h30, sai a questão dos estoques. Os estoques, como eu tinha dito, o mais certo era não estarem tão negativos. Porquê? Porque a tal, eu estou-me sempre a esquecer o nome dela, foi aquela que teve positiva hoje. Um, Onde é que ela está? Está aqui. A Occidental, mas ela já aqui o 6% em 2 dias ou mais, mas devido ao oleoduto da Occidental, as refinarias estão com excesso de estoque de petróleo e as gasolineiras estão sem gasolina, as refinarias estão com estoques elevados de petróleo e de combustíveis porque não conseguem entregar. Put call ratio, como vocês podem ver, o sentimento continua bearish, mas mais grave do que isso é que hoje ultrapassámos aqui março, fevereiro, que foi quando tivemos correções. 25 de fevereiro foi mais ou menos aqui quando nós tivemos aquela correção forte também. A mais forte, sem dúvida, foi aqui nos primeiros dias de março, mas lá está, o sentimento está bearish. Quem se recorda do período de setembro a novembro, é só ver o que aconteceu nas vossas cotadas, sabe que houve uma correção forte, o sentimento é bearish neste momento. Não há nada a dizer. Já o Tesouro tinha que subir feito um doido. Parece a VIX. A VIX é um índice que basicamente mede a volatilidade. Isso que quer dizer, se neste dia subiu 17%, aqui ainda recuperou e basicamente só subiu 11%. Hoje fez a questão de ir aos 26%. Isto é muito prejudicial, traz muita volatilidade, como é óbvio, por isso é que se chama o índice volatilidade. O grande problema é que, quer dizer, este dia de janeiro foi o pior, foi quando se atingiram os máximos e ela depois começou a fazer o flush. Podemos estar com o tal momento de 25 de fevereiro
haver a tal recuperação, será um bom momento para vender. Porquê? Porque vamos ter uma correção forte. Se esta não for forte, nós iremos ter, hum, daqui até aqui foram mais ou menos 2 semanas ou 1 semana e meia. Isto pode demorar mais tempo, visto que junho, quer dizer, aquelas datas que eu avancei, ainda falta um mês. Honestamente, eu não sei. Aquilo que eu sei é que eu tenho um plano, e esse plano é que quando as coisas recuperarem, eu, se começar a ter 2 dias vermelhos, eu saio fora. Ah, porque neste momento as coisas estão mesmo instáveis, é este o sentimento. E, quer dizer, ainda temos muito para andar, mas para já, até o dólar não ajuda. O aumento do dólar, nós não queremos um dólar extremamente fraco, porquê? Porque cria pressão sobre a inflação, mas também não queremos recuperações do dólar assim, porquê? Porque cria pressão sobre as ações. Vamos ver se estabiliza aqui no próximo dos 91, e se não sobe mais. Para já está bastante, quer dizer, não é que esteja bastante positivo, mas está bastante estendido. A Bitcoin está a ter o comportamento de todas as outras cotadas. Cada vez mais a Bitcoin comporta-se tecnicamente. Para já está bearish. Não é o refúgio que as pessoas pensavam. Porquê? Porque sempre se assumiu que a Bitcoin poderia substituir o ouro, poderia substituir o dólar, mas o dólar está a subir, o ouro não está a cair assim tanto. Vocês podem ver aqui, o ouro caiu 1,19. Já agora posso-vos mostrar, enquanto a Bitcoin realmente está a ter um comportamento não condizente com o ouro. Snapchat, inside bar, a maioria das tecnológicas fez inside bars. O que é uma inside bar? É uma barra que basicamente nem se chama inside bar, é inside day. É uma barra que basicamente fica dentro da barra do dia anterior. Significa que as perdas não são assim tão importantes. No entanto, hoje caiu 3,25%, é importante. Mantém a ideia que poderá estar bullish, poderá inverter. Não se esqueçam, as tecnológicas são aquelas que mais têm apanhado. Mesmo o Snap, desde o máximo que teve em abril até agora, já caiu 22%. Não é a empresa que é má, não é. Não são só os resultados, porque a maior parte apresentou resultados positivos, como podem ver. É mesmo o setor. Assim sendo, em termos de movimentação, em direção aos 53,94 vai encontrar resistência, não deve ultrapassar. Em termos de queda, virá aqui para os 49,06, onde tem aqui algum suporte, é a primeira linha de defesa de suporte que tem, mas para já conta que está bearish e o movimento será este. O Twitter, sei que é exatamente igual, ou seja, não muda muito face ao Snap. Inside bar, sem dúvida que caso haja venda, 48,37 será daqui até aqui será fácil de ultrapassar. Eu vou colocar aqui isto, mas mesmo este suporte não é assim tão forte quanto isso, e este, para ser mais forte, até virá para aqui que toca é mais algumas velas, mas para já o sentimento é bearish, caso consiga inverter e subir, porque isto também é, por isso é que se chama bounces. Ela pode vir aqui para esta zona dos 54, acabando por preencher esta gap. Não vai ser fácil ultrapassar aqui os 52,77, poderá também ficar por aí. NIO, inside bar, esteve positiva hoje, o volume diminuiu, quer dizer, está-se a aproximar aqui de níveis de oversold, mas ainda falta, está nos 34 até aos 20, até aos 30, não falta muito, mas a última vez que esteve aqui foi em março, e ela esteve nos 26, ainda tem muito espaço para cair, como é óbvio, 31 dólares poderá ser
os $32, aliás, que poderá ser a única resistência que tem em termos, o único suporte que tem em termos de resistências. Vamos ter sem dúvida aqui os $34, tem uma forte concentração. hum, o dia não é que tenha sido, e isto aconteceu em todas as tecnológicas, aquilo que mais penalizou foi a primeira hora, depois basicamente estabilizou, em queda, mas estabilizou. No entanto, vamos ter aqui uma resistência que vamos encontrar com moving averages aqui, linha tendência, eu acho que isto é irreal, mas quanto é que é de aumento? É 5% amanhã, eu acho que é irreal. O mais certo é ficar aqui, ter uma ligeira subida, caso haja uma inversão de sentimento, porque na realidade ela não vai abrir aqui, ela irá abrir aqui em baixo. E quando eu digo esta ação, digo todas as, basicamente todas, de todos os setores. Palantir, outra inside day, está bearish, não teve uma queda muito forte, foram 6,53%. É irónico dizer que não foi muito forte, mas comparando com o dia anterior não foi forte. É claro que 6% é forte, ela não costuma cair tanto, basta acompanhar. Mas o sentimento neste momento é esse, é tudo bearish em termos de volume. Houve aqui uma forte quebra, um, quase 40%, mas lá está, se continuar a haver pressão para queda, ela cai e o mais certo é cair aqui em direção aos 17,40, suporte nos 17,83. O mais certo é abrir até abaixo já deste nível. O pre-market amanhã é que vai ditar tudo. Em termos de subida, e estou sempre a assumir este ponto de partida, temos aqui resistência nos 19, vamos encontrar as moving averages, mais ou menos aqui nos 19,40 e nos 19,70, portanto, em termos de subida, será isto. A Apple não fez um inside bar, ela abriu abaixo da vela da abertura do dia anterior, o que por si só já demonstra o quanto foi negativo. Apesar que em termos de inflação é aquela coisa, ah, tudo aquilo que nós falamos de, por exemplo, porque é que as de crescimento estão em queda? Porque estão muito expostas à dívida, a inflação aumenta, vai aumentar a taxa de juro, como é óbvio, afasta os investidores, porque elas são de crescimento, então necessitam de muito capital. A Apple não precisa de capital nenhum, ela pede capital porque fica mais barato do que usar os capitais próprios. Um, os produtos da Apple, assim como todos os outros produtos, já sofrem com a escassez dos chips, quer dizer, desde fevereiro que se fala nisso, desde fevereiro que ouço isso. Uh, mas os preços dos produtos, por norma, são aquelas tabelas que eles fazem, que hum, é sempre o mesmo preço, depois vamos meter aqui um Pro com uma polegada a mais, que é para aumentar ainda mais o preço, porque de certa forma tem aumentado o preço, não, disso não há dúvida. Mas quer dizer, em termos de inflacionários, não vai haver aqui qualquer tipo de pressão. Em termos de pressão de dívida, não vai. Ela, a única coisa que ela sofre é se o dólar ficar fraco. Porquê? Porque o mercado mais forte da Apple é os Estados Unidos, mas a Europa e a China têm uma importância cada vez maior. Então, quando eles fazem a conversão, um dólar fraco com um euro forte, dá muitos dólares, isso é fantástico, e o dólar subindo então prejudica. Mas ela já está também tão exausta, vejo. O máximo que houve aqui em abril, até hoje, ela já caiu 10%. As outras todas caíram 30%, mas ela já caiu 10%. E quando eu falo da Apple, falo da Amazon, falo da Google. Eu sei que a Microsoft e a Google não costumam cair muito, nem a Google, nem a Microsoft, nem a Apple costumam, a Apple, a Amazon não costumam cair muito, mas lá está, hoje fez uma vela que é bearish. Vamos ter vários suportes, eu não acredito que ela faça grandes quedas. O grande problema é se no pre-market, mais uma vez, ela anula todos estes ganhos, porque o pre-market faz-la ficar mesmo bearish. O pre-market tem uma influência muito forte na Apple,
porque já começa baixo e depois, quer dizer, quem está aqui, e se ela já começou aqui, começa logo a vender e empurra ainda mais para baixo. Mas o suporte da Apple está aqui neste canal, 118 a 122. Estamos nos 122,80. Caso amanhã exista uma queda, a queda sem dúvida que vai nos trazer para dentro deste canal e poderemos andar aqui nas próximas, vamos dizer, 6 sessões ou 7. Pode acontecer porque temos suporte, mas depois ficamos também com resistência. Ahm, Caso haja uma inversão, e assumindo que ela abre cá em baixo, o limite seria aqui os 123,74, mas vamos assumir que o pre-market tem uma boa reação, e normalmente o pre-market quando tem boas reações, as ações durante o dia não têm, mas 124 será, 124,78 será a outra resistência. FCL, desde crescimento, foi aquela que se portou melhor, estava à espera de uma forte queda, caiu 3,42, não, digamos que fez aqui um doji, mas há a rejeição clara de preços mais altos. Quando ela faz este tipo de velas, existe queda. Amanhã vai haver queda. Eu sou honesto, eu estive mesmo com o telemóvel para vender o resto, mas lá está, eu já vendi metade a perder 40%. Agora, se ela cair 10, eu cada vez perco menos quando ela cai 10%. Vou deixá-la estar, vai ser o bichinho de estimação do portfólio de swing, vai ser a lembrança de que deve-se vender quando fica negativo, devemos ter uma estratégia de entrada e de saída e ponto final. Em termos de movimentação para amanhã, com estas notícias instáveis que existem, ela vem aqui aos 6,65, se não mais. Porquê? Porque o pre-market normalmente abre aqui assim e ela depois cai sem problema nenhum o resto. Em termos de recuperação, vamos ter aqui a Moving Average a 50 períodos, que é resistência. Ela não se tem tocado ultimamente, mas basta ver aqui, foi quase uma sessão inteira para romper. Mas caso consiga, tudo é possível, poderá vir aqui para os 8,50. AMD também um Inside Day, tal e qual como todas as que eu falei, que tem Inside Days. A movimentação foi toda no início da manhã. Ainda está aqui o sinal positivo que as coisas podiam mudar, mas o sentimento era de queda e caiu mesmo. Depois passou o resto do dia a estabilizar. Isto é positivo, tal e qual como todas as outras tecnológicas, ela está extendida, está exausta, não deve haver muito mais por onde cair, mas neste momento temos aqui uma gap enorme. Eu não sei quanto é que é a percentagem daqui até aqui, mas isto são 4%, ela hoje caiu 3%, portanto também não será por aí. Ela, se tiver que cair isto, ela cai sem problema nenhum, preenche a gap e depois poderá então fazer o bounce. Caso tente recuperar amanhã a resistência nos 74,96, caso consiga ultrapassar, moving average, vai encontrá-la, e depois temos os 76,32, um fecho ligeiramente abaixo, já será positivo. A Tesla é daquelas ações que, tal e qual como a Apple, está-se a aproximar de um momento-chave, enquanto a Apple tem a proteção de ter um canal, ou seja, uma grande concentração, e eu posso-vos mostrar para vocês compararem. A Apple tem esta defesa deste canal que tem aqui uma forte concentração de movimentos, tem uma forte concentração, não há dúvida. A Tesla não tem. E este é o problema da Tesla neste momento. Foi por isso que eu saí a perder dinheiro. No portfólio longo prazo, não se esqueçam, o portfólio longo prazo é um portfólio que, e eu, como sou um investidor recente, estou a usar a estratégia que se usa nos portfólios de longo prazo, que é não vender uma parte e mesmo assim estamos a arriscar que ela depois inverte. Eu fiz isso na Apple e tive sorte. Mas comprar nas baixas. Porque é que eu vendi
a Tesla, e eu tinha a 708 e vendia 680. Porque é que eu vendi a Tesla? Porque na Tesla temos aqui um vazio enorme até aos 500. É um vazio enorme. Temos aqui uma ligeira proteção entre os 563 e os 540, mas a maior defesa começa aqui, dos 505 aos 460. E neste momento o Elon Musk faz de tudo para dar uma má imagem à Tesla. Não se recorda o Musk quando começaram a montar as fábricas. Ele estava constantemente na zona de construção. Quando montaram as linhas de produção, ele estava lá, ele dormia nas fábricas, ele queria que as coisas funcionassem. Ele está em muitas frentes neste momento, não haja dúvidas, porque desde esse início da Tesla aconteceu o sucesso da SpaceX, aconteceu a Boring Company, que também está a ter algum sucesso. Um, mas neste momento ele está focado na Dogecoin, e isso já está a virar um tédio. Ele na segunda-feira meteu basicamente um questionário, né? A perguntar se queriam que a Tesla aceitasse Dogecoin. Doge, como é óbvio, subiu, mas isto está-se a tornar uma comédia e está na altura dele agarrar a Tesla, porque a última vez que ele falou sobre a Tesla disse um disparate que para mim custa-me a absorver. Toda a gente sabe que a Tesla, em termos de qualidade de construção, tem uma falha enorme, tem que começar a recuperar, começou a alterar o seu fabrico de modo a ter menos problemas de construção, mas aquilo que ele disse foi que os primeiros S e X, ou seja, os primeiros modelos S e X desta segunda versão, hum, vão ser um refurbishing de modelos anteriores, basicamente vão trocar a consola, ou seja, vão ter defeitos de fabrico, blá blá blá, e uma pessoa diz, mas o que é que ele está para aqui a dizer, meu? Então a Tesla, eu acredito no futuro da Tesla, não tenham dúvidas, mas a contagem de Elliott Waves mais bearish é trazê-la até aos 450, $400. Essa é a contagem bearish. A bullish é até junho, ela vir aqui aos 800, $900. Um, eu não tocava nela. Sou honesto e tenho que ser honesto. Não sou adivinho, nem coisa que se pareça, mas em termos de ser honesto, tento o máximo possível e neste momento vejo, tal e qual como todas as outras, fez a queda forte logo na abertura, mas enquanto as outras estabilizaram por aqui, a Tesla caiu mais ainda. E ela hoje no pre-market vai cair mais. Um, por isso contem com este nível, 570, 560, 540 não se pode perder. Caso ela tente recuperar, vai ter aqui resistência de moving average, tal como teve no dia anterior. Também não acredito que vá subir muito mais, mas $600 já será positivo. É isto, não se esqueçam, o sentimento neste momento é bear. Não quer dizer que isto vá andar a cair dizes como hoje, durante 2 ou 3 dias seguidos. Não é isso que acontece. Por norma, não existem quedas, tal e qual como acontece na FCL, que são 3 dias seguidos a cair. Poderá acontecer, mas as quedas vão ser cada vez menores. Aquilo que normalmente nós temos é queda, 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 sobe. Um, é isso que se espera. Um, poderemos estar num ponto em que o Standard Poor's vem aqui e começa a inverter no próprio dia. Um, tudo depende daquilo que acontecer, não só do índice de preços do produtor, se mantiver dentro das expectativas, uh, e também dos noticiários de logo, pelo que acompanha os índices europeus, principalmente o PSI 20, vai sofrer. O BCP vai cair, poderá não ter uma queda forte, eu espero que não é motivo para fazer vendas, mas lá está. Quem achar ou que está na dúvida se deve vender ou não, acompanhe o mercado e tome a sua estratégia,
porque aquilo que se espera que haja correções, o BCP está forte, não acredito que vá fazer uma queda como fez os CTTs, hum, mas fica o alerta que nem a Galp se vai safar, poderá ter uma queda ligeira, mas terminará o dia. E quem tem EDP renováveis, se não está habituado neste momento, o ideal é sair fora, porque ela vai cair também. Até amanhã e boa sorte.